Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lilian. Para quem está chegando pela primeira vez, fiquem à vontade. Aqueles que já estão inscritos, gratidão. Gosto muito dos comentários que vocês deixam. Não deixem de se inscrever, quem não está inscrito, compartilhar com todo mundo, comentar. Compartilha com todo mundo, porque a palavra de Deus é uma bênção. Lembrando que o meu canal, eu correlaciono as coisas do cotidiano com a palavra de Deus. E hoje nós vamos a mais um episódio da história de Davi e vamos correlacionar com uma grande história. Vocês vão se surpreender no final. E até eu falei com Deus essa semana, falando para Ele: eu estou falando da história de Davi, mas agora vai ser a Páscoa. Eu devo parar com essa história, fazer um vídeo, né, especial de Páscoa. E aí ele disse: não, continua, finaliza essa história e correlaciona com a Páscoa, que está tudo correlacionado. E então vamos à história. Vamos continuar então? Então vamos lá. Nós estamos em 1 Samuel, o Velho Testamento, e nós estamos no capítulo 17 da história de Davi. Então vamos lá, paramos na semana passada em quem é esse filisteu para desafiar o exército de Deus vivo, que é o exército que é de Israel. Então continuando, né? O povo repetiu para Davi o que já haviam dito: quem o vencer receberá tal prêmio. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os homens e ficou bravo. Ele disse, né? O que é que você veio fazer aqui? O irmão mais velho está bravo. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Porque Davi, ele é pastor de ovelhas. Conheço sua ousadia e a maldade que tem no coração, disse o irmão dele. Você veio só para assistir à batalha. Davi respondeu: mas o que foi que eu fiz? Será que não se pode fazer uma pergunta? Afastou-se do irmão, dirigiu-se a outra pessoa, fez a mesma pergunta e todos lhe deram a mesma resposta. Quando se soube que Davi tinha falado, contaram a Saul. E o rei o chamou. Saul era o rei do exército de Israel. Davi disse a Saul: ninguém precisa ficar de cabeça baixa. Este servo vai lutar com o tal filisteu. Olha isso. O filho caçula quer lutar contra Golias, o gigante. Olha a confiança de Davi. Saul respondeu a Davi: você não pode lutar com um filisteu. Você é apenas um rapaz. Olha, tá desencorajando ele. Lembra da nossa fórmula da fé? A confiança pelo medo. Confiança de Davi, ó, tá lá no topo. E Saul tá tentando colocar medo, né? E ele é um homem guerreiro desde a juventude. Saul tá falando para Davi que Golias é guerreiro. Davi replicou: seu servo é pastor das ovelhas do meu pai. Se chega um leão ou urso e agarra uma ovelha do rebanho, eu vou atrás e ataco e lhe arranco a ovelha da boca. E se ele me ataca, eu o agarro pela juba e o mato. Seu servo é capaz de matar leões e ursos. Olha, Davi, enquanto ele cuida das ovelhas, o que ele está fazendo? Deus já está preparando esse guerreiro. Pois bem, continuando a história, esse filisteu que desafiou as fileiras de Deus vivo será mais um deles. Davi ainda disse: Javé que me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar também das mãos desse filisteu. Que confiança! É isso que a gente precisa, né? Saiu, Saul lhe disse: então vá, e que Javé esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, colocou-lhe na cabeça um capacete de bronze, revestiu com uma couraça e pôs a sua espada na cintura dele,
por cima da armadura. Davi tentou andar e não conseguiu, pois nunca tinha usado nada disso. Então falou a Saul: não consigo nem andar com essas coisas. Não estou acostumado. Tirou tudo, pegou seu cajado, escolheu 5 pedras bem lisas do riacho e as colocou no seu bordal. Depois pegou a funda e foi enfrentar o filisteu. Olha só, Davi não conseguiu colocar a armadura que Saul pediu para ele colocar, porque ele já não utilizava. Mas o que está por trás disso e a armadura do cristão, que ninguém vê. Ele já estava paramentado com a armadura do cristão. Olha, glória a Deus. O filisteu, tendo em frente o escudeiro, foi se aproximando cada vez mais de Davi. Olhou Davi de alto a baixo e fez pouco caso dele, porque era um menino e ainda ruivo e de bela aparência. Menosprezou, né? Golias menosprezando Davi. O filisteu disse a Davi: será que sou um cachorro para você vir me enfrentar com cajados? E, invocando seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse: venha cá, vou dar sua carne para as aves do céu e animais do campo. Davi replicou. Olha agora o que Davi fala nessa parte da história, belíssima. Você vem contra mim armado de espada, lança e escudo. Eu vou contra você em nome de Javé dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo Javé entregará você em minhas mãos, vou matar você e cortar sua cabeça. Nesse dia de hoje vou entregar os cadáveres do exército dos filisteus para as aves do céu e animais da terra. Desse modo toda a terra ficará sabendo que existe um Deus de Israel. Olha, isso é confiança demais. É confiança demais, é muito emocionante. Toda essa assembleia vai saber que não é com espada e lança que Javé dá a vitória, porque se trata de uma guerra de Javé. É Ele quem vai entregar vocês em nossas mãos. Isso é para a gente ver que as lutas não são nossas. Quem vai lutar é nosso Deus por nós. Continuando. Enquanto o filisteu vinha e se aproximava para enfrentar Davi, Davi se apresentou e correu para se posicionar e enfrentar o filisteu. Davi enfiou a mão no bordal, pegou uma pedra, atirou com a funda e acertou na testa do filisteu. Nossa, que guerra, hein? A pedra cravou na testa do filisteu, que caiu de bruços no chão. Vocês conseguem imaginar isso? O bordal e a funda é como se fosse um estilingue, mas ele gira. E atirou bem na testa do filisteu. Nossa, que história, hein? Assim Davi foi mais forte que o filisteu, apenas com uma funda e uma pedra. Sem espada na mão, atingiu e matou o filisteu. Davi correu e foi parar perto do filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e com ela acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando o filisteu estava morto, todos bateram em retirada. Oh, que história maravilhosa, Senhor! Glória a Deus. E o que eu queria comparar é que Jesus, quando ele veio para a terra e foi passando para ensinar os seus ensinamentos, fazer suas curas, ele não foi muito observado, ele foi menosprezado, ele, como Davi, né? Não acreditavam nele. Muitos não acreditaram e ele continuou e trouxe o seu propósito para a terra. Ele veio trazer seus ensinamentos, ele veio curar, foi maravilhoso tudo que ele fez. E a Páscoa nos fala muito, nos compara muito com essa história, porque nosso Jesus, ele morreu por nós, como cordeiro, nos salvou,
nos livrou da escravidão. Ele quer prova de amor maior do que alguém morrer por nós. Não tem prova maior que isso. E ele morreu por nós e 3 dias depois ele ressuscitou. E isso quer dizer que a vitória sobre a morte. Quer dizer que, como Davi, né, venceu Golias com o auxílio de Deus, Jesus também venceu a morte com o auxílio de Deus. Ele é vitorioso. E nós temos que agradecer porque Jesus, nosso rei, quando ele voltar, ele vai ser o leão da tribo de Judá e da tribo de Davi também. Ele é um descendente de Davi, descendente de Judá, de Abraão. E a história de Davi lembra muito a história de Jesus, dos 40 dias que ele ficou em luta com o diabo, e Davi ficou ali, né? O Golias ficou 40 dias ali também, amedrontando o povo, mas no final ele venceu e derrubou Golias. E nosso Jesus, nosso rei, também venceu a morte e trouxe a vitória que ele ainda vive e a gente pode crer no amanhã, ter fé, confiança, porque é nele que a gente confia. Ele é o único caminho para Deus. Ele é o único caminho para Deus e a certeza de que de lá nós viemos, né, do reino, e para lá nós voltaremos, para o reino de Deus. E quanta coisa Jesus deixou para nós aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia ele nos ensinou muito como nós temos que agradecer nesse dia pelo amor, né, que Jesus teve por nós, por tudo que ele fez, pelos legados que ele deixou, pelo propósito. Como o nosso Jesus é maravilhoso, aleluia, aleluia. E que a nossa fé nunca morra, nunca, nunca. E eu gostaria de